Olá, menininhos e menininhas do sexto ano A, sexto ano B e sexto C, e os nossos colegas da noite do sexto período, os quais serão contemplados com o mesmo conteúdo da prova do primeiro bimestre. A equipe Paulo Soares, mesmo em casa, pensando em você, preparamos um grande material para que você da sua casa tenha acesso aos conteúdos que vão estudar durante o recesso ou a quarentena escolar, como queira. Vamos aos conteúdos. Primeiramente, o aluno tem que ter a noção e o conhecimento básico do que é história. História é a ciência que estuda as sociedades, o homem, através do tempo. Ou seja, significa investigação do passado. E o historiador, com auxílio do professor de história, antropologia e outras matérias, é o especialista que estuda a história. Nessa pesquisa do historiador, ele pesquisa a veracidade da história através das fontes históricas, que há vários tipos, dentre elas fonte escrita, que são as certidões, as cartas, testamentos, livros, jornais, revista, entre outros. As fontes escritas, as fontes que não são escritas, pedras, cerâmicas, objetos, dentre outros. Fontes audiovisuais, cinema, televisão, que é o recurso que estamos usando agora, música e vários outros tipos de gravações. Fontes visuais, imagens, pinturas, fotografias, anúncio de publicidade, entre outros. E as fontes orais, registro de entrevista ou relatos falados. Para que tenhamos uma noção de tempo e espaço, que é o que se trata a história, os especialistas em história fizeram uma divisão em 5 períodos, que são eles. Primeiramente, a pré-história, que é 4.000 anos antes de Cristo, porque tudo que vem antes da história é pré-história. A partir da invenção da escrita, aí se inicia a Idade Média, a partir da queda do Império Romano. Em seguida, Idade Média, que é que fica no meio, a queda de Constantinopla. E então a Idade Moderna, que é a Revolução Francesa, no qual derrubou a monarquia, assim guilhotinando Luís XVI e Maria Antonieta. E a idade que estamos atualmente, que é a idade contemporânea. Frisem bem, preste atenção nessa divisão tradicional da história, que é pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e contemporânea. E durante esse percurso da história, que a história foca no ser humano, houve esse desenvolvimento, essa evolução da espécie humana, que é o foco central da história. Desde os Australopithecus até o Homo sapiens, que são as espécies atuais. Ou seja, iniciando com os Australopithecus, há 3,5 milhões de anos atrás, o Homo habilis, que já se mostrava com algumas habilidades, o Homo erectus, que começou a ficar mais em pé, mais reto, o Homo neanderthal e o atual, que é o Homo sapiens, ou seja, o homem sábio, que somos nós na atualidade. Temos essa tabela para fazer o seguinte esquema: transformar anos em séculos. Vocês só vão utilizar do 1 até o 10 para fazer as transformações até os séculos que estamos, que é o século 21. Ou seja, vocês só vão usar I, V e X no esquema a seguir, que vocês vão precisar
para estudar. Transformando anos em séculos. O esqueminha básico que eu fiz foi esse. Séculos igual a 100 anos, ou seja, do 1 até o 100 igual a um século. Tudo que está contido no 100, um século. Observação, se não terminar em 00, elimina os dois últimos algarismos e acrescenta mais um. Pequeno exemplo aqui. 1500, terminou em 00? Não. Corta ou elimina os dois últimos algarismos e acrescenta mais um. Ou seja, igual a século XVI. E assim sucessivamente. Quando chegarmos a 2050, terminou em 00? Não. Corta os dois últimos números e aí acrescenta mais um. Então, século 21. O século que estamos? 2020. Terminou em 00? Não, não tenham dúvida. É só eliminar os dois últimos e acrescentar mais um. Em qualquer situação. Eliminou os dois, século que estamos atual, século 21. Lá atrás, em 530 a.C., quando colocarem, coloque sempre a observação antes de Cristo, se houver essas duas letras. Terminou em 00? Não, é fácil. Eliminou os dois, então estavam no século 6. O Brasil foi descoberto 1500, 00, ótimo, essa é fácil. Não tem dúvida, 1500, então eu tenho 15 séculos, então o Brasil foi descoberto no século 15. 2 a.C. Dúvidas tirada a partir da observação. Tudo que está contido em 100, século 1. Então, 2 anos antes de Cristo. 2 está contido em 100? Sim. Então, não tenho dúvida. Do 1 ao 100, século 1. Então, século 1 antes de Cristo. Espero que tenham gostado do material que preparei para vocês com todo carinho. Porque vocês sabem que eu sou meio alvoroçado, meio aperreado e não podia esperar. Pois, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Também uma atividadezinha, né? Depois de assistir o vídeo, que é o que é história, que está lá na página 10. Como transformar anos em século, página 13. A divisão tradicional da história, 19 e 20. Tipos de fonte, página 24. O Homo sapiens, que é a espécie atual, na página 4.1. E também deixei uma dica de filme, muito bom esse filme, que trata-se de um desenho lá da pré-história, né? Que é os Grolls, acho que é isso. E ele está já no YouTube, disponível no link aqui postado. Aula disponível no Facebook oficial da Paulo Soares. Bons estudos e a nossa campanha #Fique em casa, mas não parado, estudando. Muito obrigado pela atenção.